Olá, eu tenho um recado para você. Não escolha apenas uma graduação, escolha o lugar onde sua formação profissional é levada a sério, sem abrir mão dos valores que guiam sua vida. Na Faculdade das Nações, unimos o rigor da excelência acadêmica a um ambiente cristão que potencializa quem você é. Seja na modalidade presencial ou EAD, você terá acesso ao ensino de alto nível, projetado para preparar líderes que fazem a diferença na sociedade e no reino. As matrículas estão abertas. Comece sua jornada rumo ao futuro que Deus tem para você. Inscreva-se agora, faculdadecn.edu.br. Sou novo por aqui, e agora? Essa é uma pergunta que você deve fazer ao chegar na Comunidade das Nações, não é mesmo? Nós temos uma jornada de desenvolvimento pessoal e espiritual que vai muito além de uma igreja ou movimento. Trata-se primeiramente de pessoas. Presencialmente, você que está nos visitando ou chegou aqui por meio de um grupo de comunhão, o primeiro passo é deixar o seu contato com a nossa equipe do Connect, que fica localizada em um balcão na entrada da igreja. Se você chegou através da internet, pelos nossos cultos online, eventos ou pelo CN App, você deve se cadastrar pelo site cnconnect.com.br e a nossa equipe vai entrar em contato com você por e-mail e WhatsApp. A primeira etapa dessa incrível jornada de crescimento na CN começa no Café Connect, um super café da manhã de boas-vindas onde você vai se apresentar, conversar, conhecer melhor a nossa igreja e ser encaminhado para o Check-in, que é o nosso curso de novos membros, para um grupo de comunhão que são formados por pessoas com interesses e perfis em comum, ou para a Academia das Nações, que é a nossa escola de formação de líderes e de pessoas que buscam se desenvolverem no contexto eclesiástico. O Connect tem uma equipe preparada para te receber e te direcionar na jornada do membro. A nossa missão é acolher e aperfeiçoar pessoas para que fluam exponencialmente naquilo que foram chamadas. Se você tem alguma dúvida sobre o Connect, entre em contato com o WhatsApp 61 99365 9311 ou acesse o QR Code da tela e seja muito bem-vindo à Comunidade das Nações.
Olá, eu tenho um recado para você. Não escolha apenas uma graduação, escolha o lugar onde sua formação profissional é levada a sério, sem abrir mão dos valores que guiam sua vida. Na Faculdade das Nações, unimos o rigor da excelência acadêmica a um ambiente cristão que potencializa quem você é. Seja na modalidade presencial ou EAD, você terá acesso a um ensino de alto nível, projetado para preparar líderes que fazem a diferença na sociedade e no reino. As matrículas estão abertas. Comece sua jornada rumo ao futuro que Deus tem para você. Inscreva-se agora, faculdadecn.edu.br. Sou novo por aqui e agora? Essa é uma pergunta que você deve fazer ao chegar na Comunidade das Nações, não é mesmo? Nós temos uma jornada de desenvolvimento pessoal e espiritual que vai muito além de uma igreja ou movimento. Trata-se primeiramente de pessoas. Presencialmente, você que está nos visitando ou chegou aqui por meio de um grupo de comunhão, o primeiro passo é deixar o seu contato com a nossa equipe do Connect, que fica localizada em um balcão na entrada da igreja. Se você chegou através da internet, pelos nossos cultos online, eventos ou pelo CN App, você deve se cadastrar pelo site cnconnect.com.br e a nossa equipe vai entrar em contato com você por e-mail e WhatsApp. A primeira etapa dessa incrível jornada de crescimento na CN começa no Café Connect, um super café da manhã de boas-vindas onde você vai se apresentar, conversar, conhecer melhor a nossa igreja e ser encaminhado para o Check-in, que é o nosso curso de novos membros, para um grupo de comunhão. Boa noite para você que está em casa, e eu quero convidar vocês aqui a ficarem de pé, amém? Vamos iniciar o nosso culto. Eu não sei como você chegou aqui essa noite, muitas vezes nós viemos para cá, saímos do trabalho, não dá tempo de passar em casa, muitas vezes a gente está aqui, mas às vezes está com os pensamentos no que a gente ainda precisa fazer, às vezes chegar em casa, às vezes ainda tem que passar no mercado, na farmácia, são tantos pensamentos. Às vezes a gente está pensando em circunstâncias que ainda vai acontecer, uma conta que precisamos pagar e ainda não temos o recurso financeiro. Mas hoje eu quero te convidar a lançar todas as suas ansiedades, todas as suas preocupações naquele que pode todas as coisas, naquele que tem cuidado de você. Em 2 Pedro 5,7 diz assim: lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Então essa noite eu quero te convidar a você lançar todos os pensamentos, tudo aquilo que tem te incomodado, as suas preocupações na presença do Senhor. E se conectar nesse momento, se estar aqui presente para receber aquilo que Ele tem para nós. Amém? Então vamos em nome de Jesus. Pai, nós queremos apresentar as nossas vidas diante de Ti.
Pai, tudo aquilo que tem nos incomodado, todos os pensamentos, as nossas ansiedades, Pai, nós lançamos diante de Ti, porque o Senhor tem cuidado de nós, Pai. E hoje nós queremos aqui, como Maria, escolher a boa parte. Nós escolhemos hoje estar na Tua presença, escolhemos louvar o Teu nome. Pai, então vem com a Tua doce presença neste lugar, Pai. Nós queremos Te entronizar, nós queremos louvar o Teu nome. Aleluia. Será que você pode levantar suas mãos o mais alto aqui essa noite? Com seus olhos fechados, começar a levantar o nome de Jesus e entregar a Jesus uma canção de amor. Ele é tudo que preciso, Ele é tudo que eu preciso. Não há outro, não há outro que tem na mente o meu coração. Jesus, nós te consagramos essa noite, nós te consagramos a nossa devoção, e que a nossa adoração suba como aroma suave ao Teu trono. Que os Teus olhos, quando passarem sobre nós essa noite, nos encontre como verdadeiros adoradores. Ache em nós aquilo que o Senhor busca sobre a terra. Aqui nós estamos dispostos e disponíveis. Toma o Teu lugar de honra, Pai, pois não há outro que tem o nosso coração. Vamos lá, olhe para Jesus, olhe para Jesus, olhe para Jesus. Sabe, o convite não é olhar para as situações. O convite de Jesus não é olhar para a tempestade. Não é olhar para o que está acontecendo à sua volta, mas é fixar os seus olhos em Jesus. E eu ouvi uma vez Ele no seu livro o que o Senhor fez. Peça, faz mais uma vez. Que onde houver dois ou três juntos em Teu nome, sim, faz mais uma. Modeladas, cante. Que toda a terra será cheia do conhecimento da glória, e como as águas cobrem, clame por Ele, enche a terra ao som da Sua igreja. Vamos juntos, diga! Eu ouvi uma vez Ele no seu livro o que o Senhor fez. Peça, se faz mais uma vez. Que onde houver dois ou três juntos em Teu, e aqui nós estamos, ali estarei. Se faz. Levanta suas mãos e diga essa verdade. Que toda a terra será cheia do conhecimento da glória de Deus, e como as águas cobrem, vem sobre nós e enche a terra ao sol. Sim, toda a terra, e toda a terra será, diga, do conhecimento e da glória de Deus, e como as águas cobrem o mar. Peça a Ele e enche a terra ao som da Sua igreja. Será que você pode levantar a sua voz essa noite?
como o som da igreja, liberando palavras de exaltação, dizendo: Jesus, nós te desejamos. Nós nos juntamos aos anjos e dizemos que não existe outro que é digno de ser adorado, o alfa, o ômega, o desejado das nações. Modeladas, erga suas mãos e diga: estamos juntando a terra com os anjos, estamos entrando. E estamos a terra entrando. Será que você pode aumentar o volume da sua voz? Dizer isso? E estamos juntando a terra com os anjos. Levanta as suas mãos, levanta as suas mãos e comece a dizer isso. E estamos juntando até que ele apareça, até que ele apareça. Diga aleluia. Vem sobre nós. Erga a sua voz e diga: toda a terra e toda a terra será cheia. Tu conhece. Eu não sei qual é a sua expectativa, mas tem algo novo surgindo. Tem algo novo surgindo. E cobre, se enche até ao sol. Estamos, e estamos juntos. Vamos com os anjos. Estamos entrando na sala. E estamos juntando a terra com os anjos. Estamos entrando na sala. Diga aleluia. Tem som de adoração subindo. Tem som de adoração subindo. Recebe, Senhor. Recebe o bom perfume. Recebe o bom perfume. Recebe o bom perfume. Só as vozes, diga aleluia. E aleluia. Feche os seus olhos, erga as suas mãos, contemple Jesus e diga: contempla Jesus agora. Aquele que habita no esconderijo, à sombra do Onipotente, pode descansar. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e do que eu terei medo? Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas aqui existe uma igreja que confia e faz menção do nome do Senhor. Uma igreja que não teme o futuro, uma igreja que não teme as circunstâncias, mulheres que se posicionam em meio aos desafios. Se nós cremos, se nós cremos, se eu não tenho a Ti, não tenho nada, nada eu serei sem Ti.
Senhor, e só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Diga: se eu não tenho a ti, não tenho nada, e nada eu serei sem ti, Senhor. Essa é a verdade? Só tua presença é o que me basta, e eu te levarei por... Vamos fazer essa oração juntos. Tudo é perda se não tenho a ti. A tua graça é o que me basta. Ei, ei. Sem você não sei pra onde ir. Sem tua presença nada importa. Diga a ele: do que adianta eu ganhar o mundo inteiro e a minha alma se perder sem ti, Senhor? Do que adianta eu juntar os meus tesouros? Ei! Olhe pra ele, levante as suas mãos e diga: se eu não tenho a ti, não tenho nada, e nada eu serei sem ti, Senhor. E só essa é a verdade que queima no seu coração. Essa é a verdade que queima. E eu te levarei por onde. Vamos, diga: se eu não tenho a ti, não tenho, eu não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. E só tua presença é o que me basta, e eu te levarei. Diga a ele: tua presença é o que me basta. E quem sou eu? Com todo o seu coração. É o que. E quem sou eu sem teu amor? Receba o abraço dele e diga: tua presença é o que me basta. E quem sou eu sem teu amor? Ei, o Pai te olha agora. O Pai te olha agora. E nós damos resposta. E quem sou eu sem teu amor, Senhor? Se eu não tenho a ti, não tenho nada, e nada eu serei. Com toda a intensidade que você puder, diga:
admirável, tão sublime, glorioso. A tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é. Diga a ele: maravilhoso, admirável, tão outro. A tua presença é mais desejável do que o ouro. Será que você pode colocar suas mãos no seu coração por um momento? Existe uma resposta de Deus sobre você para essa noite. Sabe, a pergunta de Jesus para você é: o que queres que eu te faça? Será que você consegue responder para Jesus? Seja vulnerável diante dele. Sabe, existe um lugar na presença onde você não precisa manter nenhuma casca, nenhum disfarce, nem fingir ser forte o tempo todo. Deixe com que Jesus seja a sua resposta agora. Só olhe pra Ele, só olhe pra Ele, só olhe pra Ele. Espírito Santo de Deus, interceda por nós agora. Aquele que fala em línguas, fala em mistérios e fala a Deus. E o Espírito Santo leva ao Pai.
admirável, tão sublime, glorioso. A tua é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida. Será que você pode aplaudir a Jesus essa noite? Lutamos com armas de fé e nada irá resistir enquanto adoramos. Você crê? E em meio às tribulações, o nosso Deus é vencedor, nós o adoramos. Diga: vitória. O teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, o teu trono acima. O teu nome imutável é, o inferno não crê. Se revista de autoridade agora e declare sobre a sua casa: e nada irá me impedir, eu te adoro. Com toda a sua fé e com toda a autoridade, levante as suas mãos e diga: nada vão estremecer. Eu sei, cadeias irão e enquanto adoramos, vitorioso és. Teu nome, Jesus, teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, o teu trono acima está. O teu nome vitorioso, é Ele que luta as suas batalhas, é Ele quem guerreia por você. O teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, o teu trono, o teu nome muda. Será que você pode fazer barulho nessa noite? Será que você pode celebrar Jesus nessa noite? Aquele que guerreia por você, aquele que luta por você. Ergue a sua voz e diga: como um trovão como vencedora se posiciona essa noite. E que vem ao céu, nós proclamamos. Ao som dos tambores, ergue a sua voz e diga: como existe fé em você, existe fé em você. Chama que Ele vem, chama que Ele vem, chama que Ele vem. Era vassoura, era baba, vassoura, era voz. Poderoso és, grandioso como um trovão.
o Espírito Santo está aqui conosco. Ouça Ele batendo na porta agora. Aleluia. E te chamando para ir fazer companhia para você. Em Apocalipse 3:20 diz que eis que estou à porta e bato. Olha pelos seus olhos da fé agora o Senhor batendo na porta do teu coração. Ele quer te convidar para tomar um café com Ele, para que você tenha intimidade com Ele e falar qual é o teu problema, o que queres que eu te faça. Esta é uma noite de encontro com o teu Pai, porque você não só passa pelo esconderijo do Altíssimo, você habita. O esconderijo do Altíssimo é uma casa onde tem um quarto, onde tem uma sala, onde tem uma cozinha, onde você convive com o teu Pai, onde Ele senta com você e fala: filha, sai desse quarto agora, dessa depressão, sai do medo, sai da ansiedade que está te aprisionando, e vem ver o sol, vem ver as aves dos céus. Olha o que eu preparei para você, filha. Olha os lírios do campo. Nunca se preocuparam com o que iriam vestir, são mais nobres. Você acha, filha, que você vale menos do que elas? Você acha que você vale menos do que as aves dos céus? O Senhor Jesus hoje, Ele está batendo na porta da sua casa, está te convidando para você ter intimidade com Ele e saber que você é amada. Existe sim uma morada segura, uma morada que cala todas as vozes, a voz da rejeição, a voz do medo, a voz da ansiedade, a voz que te paralisou por algum tempo. Esta é a noite de quebrar os grilhões. Esta é a noite que o Senhor fala: sai daí agora, filha, desse quarto. Vem comigo, venha ver as maravilhas que eu tenho para ti, filha amada. Eu tenho palavras de cura, de libertação e de transformação para te dar o fim que desejais o teu coração. E se em algum momento você foi paralisada pela dor da vida, hoje, esta noite, esta última segunda de julho, você vai entrar a agosto com a cura da tua alma, com a cura, com a expectativa no Senhor de que você não está sozinha. Este é um lugar de transformação, é um lugar de libertação, é um lugar de unção. E hoje o Senhor renova as tuas esperanças, hoje o Senhor renova as tuas forças e vai te dar a paz que excede todo o entendimento, porque esta noite você abriu a porta e Ele entrou e Ele está ceando contigo. Creia, apresente para o Senhor o teu louvor, a tua adoração, e apresente a tua expectativa, que hoje não é apenas mais uma segunda-feira. Hoje é o dia que o Senhor sentou contigo, segurou na tua mão, abriu a porta da depressão e te tirou para fora hoje de toda ansiedade, de todo medo, de toda aflição, e te coloca num lugar seguro, à sombra do Onipotente, debaixo das asas do Todo-Poderoso. E se você crê, minha irmã, dê o seu melhor júbilo, dê o seu grito da garganta que está engasgado, e creia que você é filha amada em nome de Jesus. Amém. Ordena os anjos pra contigo lutar. Ele que abre, e Ele trabalha pra quem nele confia. Caminha contigo de novo. Vamos! Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com
pode tomar o seu assento. Eu quero compartilhar uma palavra rápida com vocês. O tema desse Modeladas de hoje é Eu governo a minha casa. Quantas mulheres estão aqui que governam as suas casas? Amém? E se não governa, vai sair hoje governando, em nome de Jesus. Eu queria ler com vocês um texto que está em 1 Samuel, capítulo 25, e diz assim: Quando Abigail viu Davi, desceu depressa do jumento, lançou-se com o rosto em terra diante dele e se inclinou. Lançou-se aos pés e disse: Meu Senhor, seja sobre mim a culpa. Permita que a tua serva fale aos teus ouvidos e ouve as palavras da tua serva. Um pouquinho mais adiante, no versículo 27, fala assim: Aceita, pois, este presente que tua serva trouxe ao meu Senhor e dá aos moços que seguem o meu Senhor. E no final, versículo 27, diz assim: Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. Bendita seja a tua prudência e bendita seja tu, que hoje me impediu de derramar sangue e de fazer justiça com minhas próprias mãos. Eu vou contextualizar rapidamente aqui para vocês essa história de Abigail. Abigail era casada com um homem muito duro, que era Nabal, e por muito tempo Davi protegeu o rebanho e os servos de Nabal, mas em determinado momento Davi precisou de Nabal. Davi pediu que os homens dele fossem até Nabal e pedissem alimento. E o que Nabal fez? Desprezou o pedido de Davi. Nabal não se curvou a Davi, não ajudou Davi, mas algo especial aconteceu. Abigail, rapidamente, quando ela ouviu que o rei estava vindo e que Nabal não o ajudaria, ela juntou ali uvas, pães, ela juntou ali ofertas e prontamente ela foi se encontrar com Davi. E esse encontro livrou a vida dela e de toda a família dela. Davi mudou de ideia, Davi desistiu de exterminar aquela família. Por conta de quê? Por conta de uma oferta. E hoje nós estamos aqui como mulheres que governamos a nossa casa. Eu não sei qual área da sua vida você precisa ir hoje à frente, fazer uma oferta e acabar com o extermínio que ia chegar até a sua família. E eu quero compartilhar um rápido testemunho. Quando eu estava lendo essa palavra hoje, eu falei: Senhor, eu tenho tantos testemunhos financeiros, eu tenho testemunhos na área da saúde, hoje eu tenho 2 filhos, mesmo diante de muitos abortos que eu tive, mas o que o Senhor quer que eu conte hoje? E o Senhor me lembrou de uma situação que eu confesso para vocês que na hora eu nem imaginava que isso tinha a ver com a oferta. Mas há uma semana atrás, eu e o Felipe, a gente estava viajando com as crianças e alguns amigos de carro. E o Felipe muito agoniado, homem gosta de dirigir muito rápido, ele queria voltar logo para Brasília. Não, vamos dirigir à noite mesmo, vamos voltar no mesmo dia. E eu, tá bom, amém, né? Vamos lá. E aí, num determinado ponto da estrada, o nosso carro começou a falhar, viu que era um problema do combustível adulterado. E o Felipe: não, vamos seguir viagem, vai dar tudo certo. Não, dá para chegar em Brasília. E eu quieta, né? Tá bom, vamos lá. Mas aí, passou coisa assim de 10 minutos, um outro carro foi ultrapassar e ultrapassou na hora errada e o carro ficou de frente a nós. E eu confesso que naquele momento nós vimos a morte. E rapidamente o Felipe tirou o carro e também rapidamente depois desse incidente ele falou: não, nós vamos parar para dormir, só vamos amanhã. Eu falei: que bom que você está me escutando. Mas o que eu quero falar com vocês? Em uma semana, o Senhor livrou a minha casa da morte. Sabe, assim como foi com a Abigail, que ela teve toda a sua casa preservada, eu em uma semana tive um livramento. Talvez eu não estivesse aqui, meus filhos não estivessem aqui, meu marido não estivesse aqui por conta de um acidente de trânsito. E você pode estar se perguntando: Débora, o que isso tem a ver com oferta? As nossas ofertas diárias, domingo após domingo, segunda após segunda, quinta após quinta. Eu sou convertida há mais ou menos 14 anos e há 14 anos eu dizimo todos os meses e eu oferto todos os meses. Para quê? Para o livramento alcançar a minha casa. Para dias que eu não estou contando, como foi esse dia da estrada, o livramento chegar até mim. E hoje eu quero te dar uma palavra de ordem.
Hoje eu quero te chamar a ser como Abigail, ir à frente, agir rapidamente, ouvir um comando e atender. Para quê? Para livrar você, a sua casa, os seus de um extermínio. Eu não sei o que tem assombrado, assolado, eu não sei se é uma doença, eu não sei se é um problema financeiro, não sei se é um medo da morte, eu não sei se é depressão, como a Rejane falou aqui, mas eu quero te falar que a sua oferta, quando você obedece prontamente a um chamado e você chega antes e oferta, essa oferta tem poder de te livrar. Eu creio que hoje tem uma atmosfera aqui de livramento, de doenças, de morte, de acidentes, de perda de filhos. Aqui é um ambiente onde você vai ofertar, onde você vai chegar à frente, não de Davi, mas do seu Senhor. Com o quê? Com tudo que você tem. Ela ali rapidamente recolheu tudo que ela tinha. Ela tinha uvas, ela tinha pães, ela tinha animais. E ela rapidamente, ela prontamente chegou até Davi e fez uma oferta pela vida dela. E eu quero te convidar a ficar de pé. E eu quero liberar essa palavra sobre a sua vida. Eu não sei o que hoje você tem medo. Eu não sei o que hoje você está dormindo preocupado. Eu não sei o que hoje, quando você coloca a cabeça no seu travesseiro, você pensa: Senhor, será que eu vou me livrar disso? Mas eu quero te falar que a sua oferta tem poder para te livrar de qualquer coisa, porque nada foge do controle do Senhor. Nada foge do controle do Senhor. O Senhor fez Davi mudar de ideia e Ele pode hoje mudar decretos sobre a sua vida. Amém? Eu queria pedir que as obreiras passassem um envelope e nós vamos orar, nós vamos selar essa palavra de livramento. Você não vai sair daqui com o mesmo decreto que você entrou. Por quê? Porque você governa a sua casa. Você está chegando antes. Você está chegando adiante, você está chegando primeiro, fazendo uma semente, entregando uma oferta de sacrifício para preservar todos os seus. Essa bênção, ela não vai chegar só até a sua vida, mas ela vai derramar em volta de todos os seus. Amém? Queria que você levantasse seu envelope onde você estiver. Pai, obrigada por essa palavra, obrigada pela oportunidade que o Senhor nos dá de semear. Pai, obrigada pela oportunidade que o Senhor nos dá de chegar antes e entregar uma oferta de sacrifício. E hoje eu quero te pedir, Senhor, que assim como foi com a minha vida, que eu e minha família tivemos um livramento de um acidente, nós tivemos um livramento de morte, que hoje esse seja um decreto sobre essas mulheres, que elas encontrem livramento, que elas encontrem, Senhor, redenção, que elas possam encontrar diante dessa oferta, Pai, aquilo que elas têm buscado. Pai, eu quero concordar que toda depressão está caindo por terra. Eu quero concordar que doenças, decretos de câncer, decretos de morte estão sendo encerrados hoje aqui. Eu quero declarar que a sua casa e os seus pertencem ao Senhor. O seu filho vai voltar para sua casa. Você vai encontrar saúde, você vai encontrar recursos financeiros para sair dessa situação. Em nome de Jesus, essa palavra livramento hoje te alcança. Em nome de Jesus. Amém. Você pode trazer sua oferta. Nada novo achei pra dizer então, como expressar minha gratidão. Posso até cantar alguma canção que vai acabar, mas a sua não. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia.
pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, aleluia. Somos sua herança, Ele é o nosso galardão. O seu olhar de graça nos atrai a redenção. Se a graça é um oceano, estamos afogando. Vamos nos colocar de pé todas. O céu se une à terra como um beijo apaixonado. Meu coração dispara e em meu peito acelerado. Não tenho tempo pra perder com ressentimentos. Quando eu penso que Ele me Abrace a sua amiga e diga pra ela que existe alguém que ama, que a ama mais do que qualquer pessoa. O verdadeiro amor, o amor que lança fora todo medo, ele está aqui hoje. O amor que te escolheu antes da fundação do mundo. O amor que veio à terra, se fez homem, se fez carne, para que eu e você vivêssemos uma vida de amor. Uma vida pautada pelo amor, pela graça, pela misericórdia de Deus. Amém? Você pode aplaudir o Senhor nessa noite. Fala para essa garota aí do seu lado, menina! Uau! Você está linda! Adorei seu look! E hoje o vermelho, hein? O vermelho tomate tá arrasando aqui, ó. Débora, Nice, Luana, Rose, a Alessandra, tem uma outra linda ali também, a Jaque é laranja. Uau, adorei. Pode tomar seu assento. Gente, hoje o nosso tema é governando a sua casa. E assim, quando a nossa bispa ela distribui os temas, Deus dá os temas e eles caem para cada um. Aí o tema que caiu para mim, para nós esse mês, foi governando a sua casa. E eu amei esse tema, porque se existe algo que eu amo demais, é cuidar da minha casa. Eu amo ser dona de casa. Confesso que tenho alguns, como é que fala? Quando você tem umas manias. Eu tenho mania de arrumar a toalha de rosto não sei quantas vezes, o pano de prato. Eu não sou aquela pessoa que só pendura o pano de prato, eu dobro o pano de prato. Aquela pessoa que bota lá a toalha, eu sou aquela pessoa que enrola a toalha do meu banheiro, do banheiro da filha, do lavabo. Eu amo cuidar de casa. E hoje nós vamos falar sobre isso, governando a nossa casa. Evidentemente que nós não vamos falar somente da casa física, mas nós também vamos falar da casa espiritual. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 14, verso 1, aquele texto tão conhecido, que nós já sabemos de cor. Provérbios 14, verso 1. A mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola com as próprias mãos a derruba. Outro texto que eu quero ler com vocês também é 1 Pedro, capítulo 3, verso 3 e 4, que diz assim: o incorruptível traje de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Aqui o apóstolo está se referindo ao traje que uma mulher deve ter, que é um espírito manso e tranquilo.
que é de grande valor diante de Deus. Então, quando nós ouvimos a palavra casa, nós pensamos imediatamente em paredes, tijolos, telhado, forro, portas, portais, janelas, esquadrias, piso, porcelanato, cerâmica, piso queimado, igual é nas casas mais do interior. Nós vamos pensar sobre isso, nós vamos pensar também sobre mobílias, sobre decoração, a gente ama isso tudo. Mas para Deus, a casa sempre representou muito mais do que o endereço. Então, se eu pergunto para você, onde você mora? Ah, moro em Arniqueira, moro em Parkway, moro na 305, moro na 102, moro no Jockey. Você vai me dar o seu endereço. Mas o principal endereço que nós temos, além do endereço físico, é o endereço da nossa identidade. É quem nós nascemos para ser. Se existe um lugar que nós devemos proteger, é este lugar chamado eu. Eu olho para algumas de vocês, eu falo algumas porque eu não conheço todas, e eu percebo o quanto, eu olho, eu acho tão bonito, e vocês são bonitas, mas a beleza que eu enxergo, que eu acredito que é a beleza que os pais dessa casa também devem enxergar em mim, é a beleza de ver a autenticidade de vocês. Então eu tenho visto algumas de vocês muito autêntica, assumindo a identidade, assumindo quem Deus fez para ser, ficando à vontade, sendo quem Deus fez para ser. Então o melhor endereço é o endereço da sua identidade. A sua casa, a sua alma revela quem você é. Então, assim como o seu endereço, a sua casa física, ela vai apontar para você, se você é alguém que gosta de quintal como eu, mas eu já saí dessa fase, virei essa página, eu não quero mais conviver com medo de bicho, de escorpião, como é que era o nome dos bichos que tinha lá no Parkway, meu Deus, que eu passei um mês matando aqueles bichos, caramujo. Eu morei numa casa, meu Deus, que era muito caramujo. E aí alguém falou para mim que aquilo passava doença. Meu Deus do céu, era eu e meu marido fervendo água e matando aqueles bichos. Então tem gente que gosta de quintal, tem gente que gosta de apartamento, eu estou nessa onda agora. Tem gente que gosta de casa grande, de casa pequena. Não importa, o seu endereço ele vai apontar para você e para o seu estilo de vida. A casa revela quem nós somos e Jesus mesmo disse que a nossa boca fala daquilo que o nosso coração está cheio. Então você coloca dentro da sua casa física aquilo que tem a ver com você. Eu espero que não exista nenhum acumulador aqui, mas se tem alguém que é acumulador, a casa dela vai ser cheia de coisas. Ela vai ser aquela pessoa, e eu estou com a mania, gente, Deus me perdoe, oh meu Deus, mas assim, quando eu ganho Tânia Bulhões, ou eu compro Tânia, eu não jogo as caixas fora, porque eu penso, quando eu mudar, eu tenho as caixas para guardar minhas coisas que essas meninas ficam me dando. Mas eu sei que para algumas pessoas, joga fora. Uma outra amiga minha ganhou Tânia Bulhões, e ela falou, não, eu jogo tudo fora. Mas isso não é acumulação, não, isso é só já ser uma pessoa muito expert em mudanças. Tem pessoas que faz isso também com a alma. Ela guarda tudo dentro dela. Olha para essa irmã que está do seu lado. Vê se ela é alguém assim que tem cara de ser acumuladora na alma. Ela guarda tudo dela. Se está bom, ela guarda. Ninguém sabe se está bom. Quando está ruim, ela também guarda. Ninguém sabe se está ruim. É uma acumuladora de sentimentos, de emoções. Eu não estou falando aqui de você ser uma pessoa perfeita ou de você ter uma casa impecável, mas a nossa casa, tanto a casa física como a casa espiritual, emocional, ela precisa fazer sentido com a nossa identidade. Amém? Eu conheço alguém aqui que a casa dela tem tudo a ver com ela. E quando eu a conheci, ela morava em apartamento. A casa dela também, o apartamento tinha tudo a ver com ela. Os armários do apartamento dela eram amarelos, mostarda. Quem sabe de quem eu estou falando? Pastora Carol.
Agora a casa dela, você chega lá, tem uma máquina de mais de quase 100 anos, que era da bisavó dela, tem coisas novas, coisas velhas, coisas novas e coisas antigas, com história, tem coisas, obras de arte, mas também tem a velinha que a pastora, uma época que estava com a faixa de fazer vela, também fazia vela. Então, sabe, ela é essa pessoa eclética, essa pessoa que respeita, vê o bonito no elegante e também o bonito no simples. Então, a nossa casa fala muito de nós. Existem fases da vida, principalmente vocês que têm filhos pequenos, que a casa vai ter carrinho, vai ter brinquedo. Lá em casa isso não acontece. Quando o menino vai lá para casa, tira tudo da mesinha de centro, ele vai bater bafo com as cartinhas dele. Então, as fases da vida permitem que a gente tenha, talvez, uma desordem, mas essa desordem é uma desordem ordenada. É uma desordem existem coisas fora do lugar, mas a alma está alinhada. Porque o problema é quando a alma não está alinhada, não está consonante com a fase que você está vivendo. Então a casa, ela é uma extensão do nosso coração. Certa vez a bispa Diz falou para mim: Jéssica, a bolsa de uma mulher, ela representa a alma de uma mulher. A nossa casa, ela também representa a nossa identidade. Não tem como você falar para mim que é uma pessoa hiper organizada, hiper cuidadosa. Não, que eu sou muito cuidadosa, minha mesa do escritório é toda organizada, é toda isso. Eu chego na sua casa e você falar para mim: tem 6 meses que eu viajei e eu ainda não desfiz as malas, pastora. Gente, como diz meu neto, nada a ver. O que tem a ver? Você dizer que é organizado e você não teve tempo para desfazer as malas? Sabe, muitas coisas de hábitos que nós temos são reflexos da nossa alma. Tá duro? Então a primeira coisa que eu quero dizer para vocês hoje, depois dessa introdução, é: toda casa possui paredes. Eu tenho um livro que eu amo, as meninas sabem, eu já falei, talvez a Carla ou a Fabiola já deve ter lido, porque é um livro que quem escreveu esse livro é um dos mestres do COT, que é Paredes do Coração. Se não leu, tem que ler. Você que quer ser um intercessor, um conselheiro, um libertador, Paredes do Coração. E esse livro, ele fala que a nossa vida, que o coração, assim como a Bíblia fala, que o coração de tudo que você deve guardar, guarda o seu coração, porque é daí que procede as fontes da vida. Você tem que ter limites. A nossa vida tem que ter limites. E a sua casa também tem que ter limites. A sua casa não é extensão da casa da sua mãe, se você já saiu de casa. A sua casa não é extensão da casa da sua sogra. É a sua casa. Diga assim: é a minha casa. O seu quarto dentro da casa dos seus pais é o seu quarto. Nós precisamos ser responsáveis pelo ambiente que Deus nos confia, assim como nós devemos e somos responsáveis por aquilo que acontece dentro de nós. Então, paredes fala de limites. As paredes, elas sustentam uma casa. Elas delimitam ambientes. Se você é alguém que não tem limites, todo mundo entra, todo mundo fala o que quer, todo mundo faz o que quer, você não delimita limites, você vai se tornar como uma cidade sem muros. Uma cidade uma cidade precisa ter muros. Uma nação precisa ter fronteira. Uma mulher tem que ter limites. Você tem que ter limites. Você tem que ter hora para responder. Você não tem que responder todo mundo a qualquer hora, a qualquer momento. Fazer tudo o que te demandam. E essas paredes, elas protegem, como elas também nos permitem ter intimidade. Por mais expressiva que nós sejamos, eu sou alguém muito expressivo e vulnerável, mas eu tenho aprendido com a maturidade que a intimidade é algo caro. Você ama as pessoas te amam, mas não são todas as pessoas que vão ter a sua intimidade. Eu preciso preservar a minha intimidade. As paredes, elas representam os nossos limites, porque nem todo mundo pode entrar em ambientes da nossa vida. Existem assuntos da nossa vida que são assuntos nossos com Deus.
São assuntos nossos, com os nossos cônjuges se temos, ou com os nossos pais, ou com os nossos líderes, ou com aquela pessoa da sua máxima confiança. Um assunto que você confia com alguém da sua máxima confiança, mesmo você tendo um grupo maior, não significa que você tem que mas você não falou pra gente. Amizade não significa que eu tenho o mesmo grau de intimidade com todos. Posso ouvir um amém? Nem todos entravam no Getsemane com Jesus. Até Jesus estabelecia limites. Nem todos assistiam aos seus milagres mais íntimos. Existem pessoas levantadas por Deus, que essas pessoas são as pessoas que vão presenciar alguns milagres. Maria, quando ela estava grávida, ela viajou, ela foi ter com a sua prima Isabel. Existem pessoas que Deus levanta para poder gestar alguns assuntos com a gente. Vocês estão tão quietinhas. Governar também é saber dizer sim e saber dizer não. As paredes, elas representam os papéis. Cada cômodo tem uma função. As paredes da sala, as paredes da cozinha, as paredes do quarto. O que se fala no quarto, e o que se faz no quarto quando você é casado, oh meu Deus do céu. Eu tenho feito menos, mas eu vou fazer bastante nesses dias agora. Porque quando eu viajo, gente, parece dar um trem no meu marido, assim, que ele tipo assim, eu acho que ele pensa assim, eu não tenho nada para fazer além de estar com ela, então deixa eu aproveitar. As solteiras, vocês olham e falam, oh Deus, depois de quase 40 anos de casado, isso é uma benção. Então, tem coisa que é falado no quarto que não se repete na sala. Tem coisa que é falado na cozinha que não se fala na varanda. Relacionamentos familiares. A gente é aglutinado. Oh, gente, a gente pode gostar de família, todo mundo junto, mas não é todo assunto que você fala na mesa. Não é todo assunto que você trata com todo mundo. Por que eu estou falando isso? Porque refletindo sobre esse tema de hoje, governando a sua casa, eu falei, olha, o que eu quero deixar para elas, que além delas cuidarem bem da casa, cuidar bem do seu ambiente, elas também precisam cuidar bem do seu ambiente espiritual, do seu ambiente emocional, do seu coração. Amém? Então, cada cômodo possui uma função. A cozinha não compete com o quarto. Eu estou falando aqui de papéis. O quarto não compete com a sala. A sala é lugar de entretenimento, a sala é lugar da TV, a sala é lugar da visita, o quarto é lugar de descanso, é lugar de intimidade. Tem assunto que você não fala no quarto. Você não vai falar daquele assunto chatíssimo no quarto, porque quarto é lugar de descanso. Então, quando tudo se mistura, quando os ambientes se misturam, quando não se respeita os limites, a casa perde a sua ordem. Assim também pode acontecer conosco. Nós não podemos confundir os papéis. Se sou esposa, eu sou esposa, eu não sou mãe. Não queira ser mãe do seu marido. Embora eu falei até aqui hoje à noite, que eu falei para o meu antes de sair de casa, eu sou a pessoa que Deus colocou na terra para falar para você o que você não está ouvindo Ele te dizer. Marido não gosta quando a gente fala, mas como a Débora mesmo falou, tem coisas que nós precisamos falar com o marido, porque Deus vai usar a nós para falar com eles. Mas nós não podemos esquecer que nós não somos mães deles, nós somos esposas. Amém? Porque muitas vezes eu falava isso muito com a filha que tem filho. Você não pode colocar o filho no lugar de marido. O filho nunca substitui marido. O marido veio antes. Eu sei que essa experiência da maternidade é linda e incrível. Mas filho é filho, marido é marido. Amém? Nós somos líder. Mesmo tendo uma maternidade intrínseca em mim, mas eu tenho aprendido que eu sou líder, eu sou uma pastora, uma discipuladora, uma conselheira, porque se eu não controlo a vida dos meus próprios filhos, quanto mais a vida de um discípulo. Então eu tenho aprendido a permitir as pessoas fazer as suas escolhas e depois elas vão lidar com elas. E eu vou estar perto. Se tiver que tratar, que botar um band-aid ou jogar algo bem assim para aprender, a gente joga. Nenhum desses papéis pode ocupar o lugar da nossa identidade em Cristo. Quando nós trocamos os papéis, vai haver distorção no lar, disfunção no lar.
O que é um diabo? Um diabo é um anjo fora do lugar. Quando você fica fora do lugar, quando você tenta ocupar um papel que não é seu, a coisa vira confusão. Muitas vezes nós somos mães muito permissivas. Nós deixamos os filhos falar meio com voz de autoridade com a gente. A gente não pode deixar filho crescer desse jeito com a gente, não. Eu acato conselhos, não só as filhas nascidas da minha barriga, mas as filhas espirituais que eu tenho aqui nessa casa. Muitas vezes elas me falam coisas e eu acato o que elas me falam, porque eu não tenho essa pretensão de achar que eu sei tudo. A idade, a maturidade, a experiência que eu tenho não me fez uma super. Eu preciso aprender muito. Mas até na hora de você receber uma instrução, um conselho de um filho, você precisa receber aquilo não trocando papéis, não criando dependências. Quando aquele que deve proteger é dependente daquele que deveria ser protegido, é uma troca de papéis. Amém? As paredes revelam. Gente, por que eu estou falando muito? Porque às vezes quando eu estou em casa, eu não tenho diferença da mãe de casa com a mãe espiritual, a pastora, entende? Então, mas eu tenho aprendido que a minha maternidade em casa tem me ensinado que quanto mais eu libero os filhos para serem autônomos, mais eles crescem. Então é por isso que eu falo, na mesma hora que eu estou falando de casa, eu estou falando de ministério. As paredes revelam a verdadeira identidade de uma família. As paredes conhecem aquilo que ninguém vê. É dentro de casa que nós choramos. Então é dentro da sua casa. O seu ambiente, eu fico brincando lá em casa, minha cama, minha vida. A sua casa é o lugar mais especial para você. É o lugar mais especial. É dentro de casa que nós oramos, é dentro de casa que nós vencemos muitas coisas, é dentro de casa que nós levantamos. Se choramos, nós vamos para o banheiro e aí lavamos o cabelo e saímos de lá e ninguém nem percebeu que a gente chorou, né? Então é no secreto que Deus trabalha. Foi dentro de casa que uma mulher perdeu uma dracma. E quando ela perdeu a dracma dela, ela não foi para o Facebook. Nossa, pastora, está muito antiga, Facebook. Ela não foi para o Orkut, mais antiga ainda. Ela não foi para o Instagram. Ela não foi para a casa da vizinha. Ela não foi para a casa dos parentes falar que perdeu a dracma. Ela pegou a vassoura. Ela começou a varrer. Ela acendeu as candeias, a candeia da casa dela. E ela não parou até que ela encontrou. Ei, o problema aconteceu dentro de casa. O problema tem que ser resolvido dentro de casa. Pastora Carol me ajudou nessa construção. E quando ela encontrou a dracma, sabe o que ela fez? Ela chamou as amigas, ela chamou as vizinhas e ela foi celebrar. Celebrem comigo, porque eu encontrei a dracma. Ei, você passa o problema, você resolve o problema, você acende a candeia porque você tem óleo. Você acende a sua candeia, você busca Deus, você jejua, você espera Deus resolver o problema. E depois que resolver o problema, você chama as amigas e fala: olha, você não sabe o que eu passei. Você não sabe o estreito. Você não sabe o que eu perdi dentro de casa. Mas eu orei, mas eu jejuei, eu me posicionei, eu não murmurei, eu não reclamei, eu não fui lá para o Instagram ficar jogando indireta. E Deus me ajudou, e eu achei, e eu encontrei. Olha aqui minha dracma. Celebre comigo. Nós somos muito rápidas para contar os problemas, mas nós somos muitas vezes lentas para contar as vitórias. Fala para sua irmã, me conta a sua vitória. Qual foi a dracma que você perdeu e que você encontrou? O princípio aqui é: resolva os problemas da família dentro de casa. Pare de reclamar dessa pessoa. Vocês podem perceber que hoje em dia quase não falo nada. Quase não reclamo de nada mais. Nada. Nem lá em casa. Agora mesmo a gente está vivendo uma situação, nem lá em casa. Se eles não me perguntam, eu quase nem falo. Porque eu entendi que aquilo que meu braço não pode fazer, que a minha força, que a minha experiência, que a minha expertise não resolve, só Deus resolve. Então acenda a luz, acenda a candeia. E ela varreu. Tem coisa que está escondida, você fica procurando fora, mas você só precisa retirar as poeiras. Tira as poeiras, tira a sujeira. A poeira aqui pode ser ruídos. Muitas vezes os ruídos nos impedem de ouvir o que nós precisamos ouvir acerca de problemas familiares.
Não fale sobre as suas dracmas perdidas para quem não carrega candeias. Não fale dos seus problemas para quem não tem sabedoria, para quem não tem discernimento, para quem ou vai ficar com dó de você. E o que é dó? É eu saber de algo que você está passando, mas eu não posso fazer nada. Paredes lisinhas podem esconder rachaduras. Eu sou do interior, sou de Minas, e lá em casa mesmo fazia isso. Quando era final de ano, minha mãe mandava pintar a casa. E às vezes tinha aquela rachadurona, aí nem sei se existe essa palavra, tinha uma rachadura grande. E aí o próprio pintor passava só uma massinha e passava a tinta. Gente, a parede ficava novinha, sim ou não? Não é isso que acontece? Tem muitos lares, tem muitas pessoas que elas estão com rachaduras, mas elas vão lá e só passam uma massinha, uma tinta, dá uma mão de cal e parece que está tudo resolvido. Nós precisamos lidar com as rachaduras, amém? Com as rachaduras da alma. Toda rachadura ignorada aumenta. Você não pode resolver aquilo que você não reconhece. Nós temos que ter coragem para reconhecer que existem rachaduras na nossa vida, na nossa alma. Rachaduras aqui pode ser amargura, falta de perdão. Você ainda continuar falando que você se lembra daquilo que fizeram com você. Meu Deus, estão me ligando aqui, gente. Meu Deus, meu marido, eu tenho que atender. Alô? Oi, querida. Tudo bem, querido? Eu estou na igreja. Ah, tá vindo já não? Não estou indo ainda. São quantas horas? Querido, pelo amor de Deus, eu estou pregando, amor. Ah, então tá bom, foi mal. Eu estou na igreja. Não se preocupe. Beijo, tchau. Ele fez direitinho. Você me liga tal hora. Eu fiz essa brincadeira para mostrar para vocês que você não precisa, a sua maior riqueza é aquilo que Deus te deu. Está dentro de casa. Sua família é sua prioridade. Evidentemente, se eu estivesse pregando em um outro momento, eu não iria atendê-lo. Mas eu atendi aqui para mostrar para vocês que existem aquelas pessoas, elas não são perfeitas, mas que Deus colocou na sua vida e ela é a nossa prioridade. Amém? Então as rachaduras é o orgulho, é a comparação, é o controle, tentar controlar tudo. Ei, olha, se existe uma graça, é a graça de deixar as pessoas livres. Ser livre, ser leve. São pequenas fissuras que, se não forem tratadas, elas comprometem toda a estrutura. Então Deus quer, construir, levantar a nossa casa, mas a primeira casa é a nossa alma. A primeira casa é um coração tranquilo, um espírito tranquilo, um espírito, uma mulher que não fica competindo, que não fica dependente, emocional, querendo ouvir eu te amo. Nós já ouvimos o principal eu te amo, que eu te amo de Jesus, tu és minha filha amada, minha alma se compraz em você. Quem já viu o sorriso de Deus não fica buscando o sorriso dos homens. Amém? Vamos colocar de pé? Então, o que é que você está pendurando nas paredes da sua casa? A sua casa precisa ter seu DNA. A sua casa precisa ter a sua cara. Porque a sua casa é a roupa da sua alma. Assim como a bolsa é um reflexo da sua alma, a sua casa aponta para a sua identidade. Não importa se ela é pequena, se ela é grande, não importa se ela é luxuosa, se ela é simples, não importa se o estilo dela é um estilo mais country ou se é um estilo mais inglês, não importa. Ou mais Pinterest, não importa. O importante é que é a sua casa. Não compare a sua casa com a casa do outro. Não compare a sua alma com a alma da outra pessoa. A sua alma, você foi feita perfeita para o seu propósito. Amém?
Então, em uma casa, nós colocamos quadros na parede, não é verdade? A pastora Marta até preparou ali para a gente, ali a entrada, nós trouxemos alguns porta-retratos. Então, nas casas nós temos fotografias, porque fotografias são memórias. Nós temos lembranças dos lugares que nós viajamos, nós trazemos souvenirs, né? Nós temos livros, eu amo livros. Nós temos coisas que a gente vai colocando ali e que talvez as pessoas vão lá na sua casa e falam, mas porque isso aqui não faz sentido, isso aqui não combina com a mobília da casa, sabe? É porque existem pessoas que elas se esquecem que a casa delas é a casa delas e a sua casa é a sua casa. Assim é a sua alma, não deixe pessoas tentar colocar em você aquilo que não é. Por que você é tímida? Por que você fala tanto? Por que você é amiga de todo mundo? Por que você é tão seletiva? Aí você responde, porque Deus me fez assim. Porque Deus me fez assim. Por que você não é do povo? Porque Deus me fez assim. Por que você é do povo? Porque Deus me fez assim. Então na sua casa você coloca o que quiser na parede. Você coloca o quadro que você quiser, o arranjo que você quiser. Lá em casa a Lu fica pegando meu pé, falando que lá em casa fica parecendo uma floresta, que eu fico colocando um monte de plantas. Até fiz uma limpeza agora, uma higiene florestal lá. Mas eu falo, no dia que você tiver, já deve ter falado isso com ela, no dia que você tiver sua casa, você vai colocar o que você gosta na sua casa. Assim é a sua alma. Não permita que pessoas te pendurem quadros, imagens, figuras em você que não tem nada com você, não tem nada a ver com você. Feche seus olhos. Amém? Tem gente que está te pendurando o quadro da culpa. Hoje, em nome de Jesus, eu quero convidar você a vir aqui à frente. Você que quer tirar esse quadro da culpa. Pastora, olha, lá atrás alguém falou que eu era culpada, eu me sinto culpada. Eu me sinto culpada. Eu me sinto culpada porque eu fiz um aborto. Eu me sinto culpada pelo meu divórcio. Eu me sinto culpada porque eu fali uma empresa. Alguém falou que eu fui culpada por isso. Você deixou alguém te pendurar esse quadro na parede do seu coração. E você olha para essa imagem e você fala, é verdade, eu sou culpada. Hoje, em nome de Jesus, nós vamos tirar esse quadro. Amém? Vamos começar um louvor bem baixinho. Talvez é o quadro do abandono. Você foi abandonada. Você foi esquecida. Desde criança. Talvez você não conheceu seus pais. Talvez você é um filho adotivo, uma filha adotiva. Ou talvez você é aquela filha esquecida como Davi. Talvez você tenha um quadro do fracasso na sala de sua alma. Eu fracassei. Eu já tentei 2, 3 relacionamentos e todos eles fracassaram. Hoje, em nome de Jesus, nós vamos remover esse quadro. O quadro do fracasso. O quadro da culpa, o quadro da dor, o quadro das palavras que te feriram, em nome de Jesus. Passa hoje, Senhor, vem hoje com o reboco santo e restaura as paredes do nosso coração. Restaura, Pai, as paredes do edifício do coração. Restaura a nossa alma, restaura o nosso coração, restaura a nossa casa, restaura a nossa família. Você que deseja, você que ora, você que espera por uma restauração na sua casa, no casamento dos seus pais, ou
Você tem medo de falhar. Você tem medo de fracassar. Você tem medo de ser criticada. Eu não gosto de ser criticada. Eu não gosto de receber crítica. Hoje aqui você vai ser curada em o nome de Jesus. Deus restaurando a nossa casa interior, para que a nossa casa física, a nossa casa que aponta para a nossa identidade, ela seja restaurada. Nós não vamos ser uma casa com um quintal bagunçado. Nós não seremos acumuladoras. Tudo aquilo que não serve para nós, ou que nós já não estamos usando mais, nós vamos liberar. Nós vamos abrir espaço. Nós não vamos levar para os nossos guarda-roupas, para os quartinhos da bagunça, aquilo que não serve. Assim também nas emoções. Toda emoção de amargura, de ressentimento, de tristeza, discussões em casa, quebra de braço, disputa entre marido e mulher. Você não cala, mesmo sabendo que você está errada. Você não cala, porque falaram para você que mulher não deve calar para homem. Ei, isso não é nada cristão. Para Deus não há homem ou mulher, mas todos são filhos de Deus. Restaura hoje, Senhor. Restaura hoje os quartinhos que guardam segredos. Os quartinhos que guardam segredos. Hoje, se você tem algo para confessar a Deus, você pode vir aqui à frente, como você pode também, aí no seu lugar, pedir perdão para Deus. Saia desse quartinho escuro, esse quartinho onde você enterrou este segredo. Você nunca falou sobre isso com ninguém. Hoje, confessa diante de Deus. Fala para Deus: Deus, hoje eu quero que a luz do Senhor resplandeça sobre esta situação na minha vida. Eu saio desse quarto, eu saio deste lugar. O sangue de Jesus é poderoso para me perdoar. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Eu não estou nas trevas, eu não estou mais nesse quartinho da acusação, do medo, da vergonha. Mas hoje eu saio deste lugar e eu vou para fora, para o lugar onde a luz do Senhor vai me alcançar, em o nome de Jesus. E nessa mesma atmosfera, nós estamos aqui com algumas palavras de ativação. E que você esteja atento a esse momento, porque Deus tem ministrado e Deus tem estado conosco. E existe uma equipe que jejua de domingo para segunda, com um propósito que nós possamos trazer resposta e solução para a vida de vocês, para a vida da família de vocês, para a vida dos filhos. E hoje, toda a palavra que foi ministrada, veio para nós a palavra de conhecimento sobre sermos guardiã das nossas famílias, dos nossos filhos. O Espírito já confirmou isso em todas as palavras que foram lançadas aqui. Repita comigo: sobre os teus muros, ó Jerusalém, pois guarda, que todo o dia e toda a noite jamais se calarão. Repita comigo: que você é um pai, uma mãe que intercede e se coloca como sentinela espiritual sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus filhos. Repita comigo: que as brechas e os muros serão reedificados sobre o seu lar, que a sua visão espiritual seja aberta para que você possa enxergar aquilo que precisa ser reestruturado sobre a sua casa, sobre a vida dos seus filhos.
as suas condutas sejam norteadas pelo poder do Espírito Santo. Repita comigo: Deus, abre os meus olhos espirituais. Deus, tira dos meus olhos as escamas para que eu possa enxergar o que eu preciso enxergar, as estratégias que Deus está me dando para que eu possa blindar a minha casa, para que eu possa blindar o meu marido, para que eu possa blindar a minha família. Senhor, que o Senhor possa passar em revista, em cada cômodo da minha casa, tudo aquilo que não vem de Ti, tudo aquilo que foi plantado por Satanás, que sejam destruídas as obras de Satanás sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre a vida dos meus filhos, sobre a vida do meu marido. Pai, passe em revista hoje, em cada cômodo, aquilo que precisa ser retirado da nossa casa, aquelas pessoas que frequentam a nossa casa, mas não estão por nós. Que o Senhor faça um limpa, que o Senhor tire aquilo que a gente desconhece, mas que o Senhor conhece. O Senhor conhece aqueles que estão por nós. Então, Pai, nós convocamos hoje as miríades de anjos para que possam visitar os nossos lares e que possam limpar aquilo que não procede do céu. Que sobre nossa casa esteja a boa palavra do Senhor. Deus também ministrou sobre intimidação, suspeita de diagnósticos. Ei, pelas tuas pisaduras nós fomos sarados. Em mim vindo o temor, hei de confiar em Ti. Hei de confiar em Ti. Nós não temeremos a calamidade, nós não temeremos a doença, nós não temeremos a morte, porque o Senhor é o dono da vida e é o Senhor que decide quem vai viver e quem vai morrer. Pai, nós declaramos vida sobre a nossa casa, nós declaramos saúde sobre as nossas células, sobre o nosso sangue, sobre os nossos músculos, sobre os nossos ossos, sobre a nossa mente, sobre o nosso cérebro, sobre a nossa memória. Nós declaramos hoje saúde sobre a nossa memória, para que nós possamos lembrar das Tuas palavras e para que nós possamos lutar contra as hostes do inimigo. Que você seja alcançado essa noite, em nome de Jesus. Levante a sua mão e declare nessa noite, mais forte nessa noite: eu recebo o reino de Deus, que é paz, justiça e alegria. A palavra diz em Isaías 43, deixando para trás as coisas que se foram, Ele está fazendo uma coisa nova. Ei, você que chegou aqui dizendo: eu estou cansada de clamar pela mesma coisa, eu me sinto triste, eu me sinto esgotada. Ei, a palavra de Deus diz que a oração do justo pode muito ter os seus defeitos. Ele está ouvindo a sua oração. Você veio até aqui para adorá-lo e você não vai sair do mesmo jeito. Por isso nós dizemos agora: a tristeza vai embora, depressão vai embora, diagnóstico contrário aos céus. O céu diz que você tem saúde, o céu diz que você tem prosperidade, o céu diz que você tem alegria, o céu diz que Ele tem os melhores pensamentos para você, o céu diz que aquele que prometeu vai cumprir, o céu diz: ei, minha filha, você está blindada debaixo das minhas asas. O céu diz que Ele te ouve, o céu diz que você é uma filha. Aquelas que têm sido atacadas na identidade, diga sim: eu tenho a identidade que o meu Pai diz que eu tenho. Aquilo que eu faço prospera, porque a mão dele é sobre mim.
Você que está oscilando em dois pensamentos, toque na sua mente agora. E toda seta que tem vindo contra você, nós declaramos, volte agora por 7 caminhos. Todas as sugestões malignas, receba a mente de Deus nessa hora. Seja renovado, que o seu espírito seja avivado, que a sua alma seja restaurada. Aquilo que você tem repetido em oração, seja batizada com fé e esperança. Seja batizada com alegria. Seja batizada com um novo nível de esperança para orar. Porque aquilo que você bater vai abrir. O nosso Deus é um Deus que ama que suas filhas o busquem. E Ele busca você que é uma adoradora. Por isso nós estamos aqui para declarar que contra tudo que o inimigo tem tentado lançar contra as nossas vidas, nós damos uma palavra de ordem. Levante-se nessa hora como a intercessora da sua casa, como a intercessora dos seus negócios, sobre a sua família. Faça orações intencionais, declarando: venha ao reino de Deus, seja feita a sua vontade, Senhor. Nós oramos pelas nossas famílias, quebrando maldições e nos arrependendo por aquilo que temos cometido, aquilo que os nossos pais fizeram, aqueles que antes de nós fizeram. Nós estamos aqui para nos arrepender. Vamos lá, comece a dizer: Senhor, eu te peço perdão. Eu te peço perdão por aquilo que eu já identifiquei que é um hábito da minha família. Nessa hora, eu aplico o sangue de Jesus sobre toda maldição que vinha tentando perseguir a minha linhagem. Eu declaro: o sangue de Jesus é capaz, tem todo o poder de quebrar toda maldição, toda morte precoce, toda bancarrota, todo espírito de dívida, todos os espíritos malignos de filhos fora do casamento, de divórcio, de adultério. Comece a dizer agora: Senhor, entra na minha linhagem, na linhagem da minha família. Eu te peço perdão sobre os pecados que cometemos e aquilo que eu não cometi. Isso está se encerrando hoje. Em nome de Jesus, uma nova história para a sua casa, para a sua linhagem, para os seus filhos e os filhos dos seus filhos. Porque uma mulher que se levanta para interceder é uma mulher poderosa para quebrar as sentenças do inferno. Uma mulher que se levanta é essa que o céu ouve e muda a história. Ei, você tem o poder da intercessão, você carrega o poder da adoração. As suas palavras declaram vida sobre aquilo que era morte. As suas palavras fazem com que sonhos ressuscitem diante do poder de um espírito quebrantado, que ora conforme o céu, que ora o que Deus está dizendo, que ora o que está no coração de Deus. Nós não oramos de qualquer jeito, nós trazemos o céu para a terra, e você é essa que traz o céu para a sua casa, o céu para tudo que leva o seu nome, porque você não está na sua força, você está no nome do Senhor. E é por isso que no nome dele você fará coisas impossíveis. Levante a sua mão e declare: no nome do Senhor eu farei coisas impossíveis. Aleluia. O teu reino vem, o teu reino. Uau, como fomos edificadas aqui essa noite. No início do louvor, o rapaz do louvor
nos falou que nós iríamos receber respostas dos céus. E eu creio que cada uma foi edificada aqui essa noite. Que você recebeu respostas direto de Deus, direto do trono do Senhor. Porque a mulher sábia é aquela que Deus confiou. Ele confiou porque Ele confia em você. Então a mulher sábia é aquela que entende que o Senhor confiou uma casa para você cuidar, que o Senhor confiou uma família para você cuidar. E ela edifica essa casa no dia a dia, nas palavras, no amor e na sabedoria que vem de Deus, que vem do Espírito Santo. A mulher sábia edifica a sua casa na rocha, que é o Senhor. E a sabedoria vem de estar governando na presença do Senhor, vem de estar governando direto do direcionamento do Espírito Santo. Através do direcionamento que o Espírito Santo vai lhe dar, através da sua conexão e da sua intimidade com Ele, porque Ele fala com você, Ele escuta a sua voz e você também escuta a voz do Senhor. Então, nessa noite, que vocês edifiquem a sua casa, que vocês edifiquem a sua casa, a sua casa seja firmada na rocha, na presença do Espírito Santo. Que a graça, a paz e as doces consolações do Espírito Santo sejam sobre você e sobre a sua casa. Vá em paz e que o Senhor os acompanhe, que a paz que excede todo o entendimento guarde o seu coração e guarde a sua casa em nome de Jesus. Amém. E você que ainda deseja escutar ou receber mais uma oração ali na varanda 2, o pessoal vai estar orando por você, vai estar intercedendo por você, vai fazer uma oração rápida por você. Amém. Aleluia. Vai em paz, que o Senhor as acompanhe. A rocha em quem a casa está.